Olá, povo querido, estamos aqui mais uma vez de volta e o assunto de hoje é feedback. A aula de hoje, o assunto de hoje, aliás, vamos estar falando com as lideranças eclesiásticas, principalmente pastores. O nosso alvo por esse período vai ser com liderança pastoral. Você, como pastor, como você tem aplicado o seu feedback para a sua liderança da sua igreja, né? Esse feedback ele é mais aplicável para pastores e seus liderados. Vamos lá, existem 6 passos para um feedback, tá bom? Feedback tem mais a ver com questão de persuasão e influência. Porque se você não tem uma persuasão e uma influência sobre os seus liderados, fica difícil, porque aí você vai dar um feedback, ninguém vai ouvir, ninguém vai levar a sério. Mas eu sou pastor e estou ali conversando com os meus líderes da minha igreja. Infelizmente, muitos pastores, eles não têm esse poder de persuasão e influência sobre os seus liderados, sobre os seus líderes, né? Feedback também não é só quando você vai chamar atenção, você vai corrigir ou falar algo negativo, né? Só um feedback ali para jogar um balde de água fria, desmotivar, corrigir. Não, existe também o feedback positivo. Tem um feedback negativo, aonde a pessoa vai lá e corrige, chama atenção, mas também tem um feedback positivo. Infelizmente, muitas lideranças têm apenas exercido esse feedback, mas para quando de uma forma negativa, tá bom? Mas precisa se desenvolver também um estilo de feedback positivo. Eu sempre falo que quando uma pessoa ela desenvolve uma maneira de corrigir, chamar atenção, de querer mostrar para o outro que não está bem, é necessário também exercer um feedback onde elogie, motiva, encoraja e mostra para o outro que o outro está no caminho correto. Estou aqui no meu horário de trabalho, na hora de janta, né? E estou aqui aproveitando esse tempinho, né? Pode ver aqui que estou aqui na empresa, mas estou no horário de janta, tá bom? Como aplicar o feedback para mudança de atitudes e comportamento, né? Às vezes, você como um pastor está vendo ali seus líderes, né? Líderes de departamento, seja ele qual for, e você vê que o seu líder, né, o qual você nomeou para estar auxiliando, ajudando você na congregação, na igreja, com um departamento, de repente você está vendo que esse determinado líder está com algumas atitudes e comportamento que não é de acordo com a função qual ele exerce. Como chamar essa pessoa para um feedback, para que haja uma mudança? Porque se não tem feedback, não tem mudança nem de comportamento e nem de atitude. O pastor tem que ser um estilo coach. E coach não é palestra melosa, melancólica, ali que fica fazendo o povo chorar. Isso daí é um pensamento pejorativo. Coach quer dizer treinador de pessoas, alguém que desenvolve, que traz ali uma capacitação e o desenvolvimento de pessoa. Coach é isso, tá? Pesquisa, você vai ver. Por quê? Se o pastor ele não encoraja, não desenvolve e nem traz aí um desenvolvimento de pessoas de liderança, né, para os seus liderados, esse pastor ele é apenas o quê? Que eu já comentei na aula passada. Ele é um zelador do patrimônio religioso da igreja dele. Esse pastor ele precisa desenvolver pessoa, tá ali encorajando, tal. Encorajando em todos os aspectos, tanto pessoal, espiritual, ministerial. Esse pastor ele precisa sim chegar no seu liderado e falar: você precisa melhorar nessa área como pessoa, vestimenta, no estudo,
capacitação, saber falar, saber articular, receber, recepcionar pessoa, né? Isso é um desenvolvimento pessoal. Como pessoa, o que os seus líderes precisa ser melhorado? Aonde você está vendo ali nos seus líderes que precisa ser desenvolvido na questão pessoal e na questão espiritual? Esse pastor ele precisa ver aonde o seu líder precisa se desenvolver na área espiritual, na oração, na leitura bíblica, no devocional, buscar a Deus, tal. Tem áreas que você precisa se desenvolver, né? Todos nós. E principalmente na área ministerial. O que está deixando seus líderes bloqueados, que não se desenvolvem dentro da igreja ou dentro do ministério, na área ministerial, né? E o pastor ele precisa ver isso, aonde ele precisa capacitar, abrir porta, aonde ele precisa dar espaço, elogiar, motivar, encorajar, chamar para um feedback, aonde ele precisa crescer em determinadas áreas. Vamos lá. A maioria dos líderes não sabe aplicar o feedback nos liderados, né? Não sabe. Ou não sabe ou tem medo de aplicar. Tem medo porque tem medo de arruinar com a relação, né? Tem medo com o que o outro vai pensar ou vai julgar, né? Se vai ter algum desentendimento. Aí o liderado, se você não faz isso, o liderado não vai mudar e não vai melhorar, não vai ter nenhum... Ou seja, se você que é pastor, que é um líder, tem medo desse feedback, de chamar a atenção e o outro não gostar, o que vai pensar, se vai desmotivar, fechar o coração, porque vão imaginar, deduzir sobre determinada coisa sobre você que é pastor, esse seu líder de departamento vai continuar na mesma postura, entendeu? Infelizmente, esse tipo de pensamento vem de pessoas que têm a personalidade, né? A gente vai ver no método DISC, que é o dominante, influente, estável, conforme e o conforme, aliás, que são esses quatro, né? O estável e o conforme é aquele tipo de líder e pastor que tem medo de chegar nas pessoas, tem medo de conversar, tem medo do que vão de mudança, tem medo do que vão falar, medo de fofoca, tem medo de repressão, tem medo. Então esse tipo de pastor, de líder, né, que tem medo de chegar e dar um feedback, infelizmente é aquele tipo de pastor que ele vai continuar na igreja calado, ou chama, mas chama com muito açúcar, com muito mel, e a pessoa vê ali que tem sim naquele determinado pastor um bloqueio. E ele não desenvolve ninguém, ele tem medo de desenvolver, ele tem medo de mudança, é uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito retraída, ela pensa 1000 vezes e 10.500 vezes quando vai tomar uma postura, então nada muda, né? Ferramentas, vamos ver aqui, as ferramentas de uma liderança extraordinária é o feedback. O feedback é uma ferramenta de uma liderança. Se um líder não sabe usar essa ferramenta, tudo vai ficar perdido. Existe uma deficiência na sua liderança. 6 passos para um feedback. Primeiro, deixe claro que você vai aplicar um feedback. Chegue nos seus líderes, né, de seus departamentos, da sua igreja, você que é pastor, e deixe claro para ele que sempre você vai aplicar ali um feedback com eles. Eles vão estar cientes disso. Sempre vai ter uma porta aberta, um gabinete, onde vai estar ali um bate-papo pastoral, principalmente com os seus líderes. Um pastor que se fecha, não tem porta aberta para um bate-papo, não tem um aconselhamento de gabinete, para que tenha ali um aconselhamento ou um desenvolvimento de um pastor para os seus líderes. Infelizmente, esse tipo de liderança é uma liderança monocrática, onde o pastor fala e os seus liderados obedecem,
não existe um alinhamento ali, não existe um feedback, não existe um bate-papo, e vai empurrando com a barriga, deixa a vida levar. Segundo, defina claramente o resultado do feedback. Se tem um feedback, tem que ter um resultado, né? Tem que ter um resultado, seja positivo, seja negativo, você vai aplicar esse resultado e também, junto com esse resultado do feedback, você vai dar uma solução. Feedback, aonde acabou o assunto e ninguém traz uma solução para o que foi aplicado, então não chegou a lugar nenhum, né? E para isso, para se aplicar um feedback, tem que ter uma inteligência emocional, porque o outro vai se vitimizar, vai se bloquear, vai colocar ali suas crenças e comportamentos limitantes. Eu não consigo falar no público, né? Em público, no púlpito principalmente. Eu não consigo fazer isso, não consigo aquilo. Principalmente liderança que não vai na escola bíblica dominical, uma liderança que não é exemplar, é porque não consegue acordar de manhã, ele sempre põe ali obstáculo, desculpa, justificativa. É, é uma liderança que se vira e mexe fala que tem vergonha de lidar com o público, com a igreja, com os irmãos, aí fica difícil, né? Então precisa sim acabar com essas crenças ou comportamentos limitantes. Um líder não pode ter esse tipo de comportamento. Vamos lá? Terceiro, defina claramente o comportamento limitante. Qual é o comportamento limitante do seu líder? Que você colocou ali para liderar na sua igreja. Qual é o comportamento limitante? É a vergonha? Essa crença limitante que ele colocou ali na cabeça? É a vergonha, a timidez, travamento na hora de falar em público, na hora que pega o microfone trava, não consegue fazer algo bem feito porque eles têm essa crença. Você que é pastor precisa fazer essa avaliação, né, sentar, conversar e tentar desenvolver para que haja esse rompimento, esse bloqueio, né, desse comportamento limitante. E ali você, como pastor, tem que auxiliar, ajudar a desenvolver uma liderança, deixar um legado na vida dessas pessoas. Quarto, o 4 e o 5, você vai fazer pergunta e a pessoa vai responder. Ou deixa a pessoa que ela mesma vai se perguntar para ela e ela mesma vai responder. Vamos lá. Pergunta. As consequências negativas, né? Você vai perguntar para esse seu líder de departamento se ele continuar com essas atitudes, comportamentos, crenças limitantes, pensamentos limitantes, se ele continuar nessa postura, com esses pensamentos, você pergunta para ele, né? Quais as consequências na vida dessa pessoa se ela continuar dessa maneira? E deixa ele responder. Se você, João, ou José, Maria, continuar com essas atitudes, esses comportamentos, esses pensamentos limitantes, o que vai ser na sua vida como pessoa, na sua vida espiritual, na sua vida, na sua carreira ministerial? O que vai acontecer? Né? E deixa ele responder. Quinto, tente tirar dele um plano de ação, né? Você vai deixar que ele crie um plano de ação para ele vencer esses comportamentos, essas crenças, essas atitudes. Para isso, precisa se criar um plano de ação. Precisa fazer alguma coisa. Sempre que um liderado ele cria um plano de ação, o comportamento dele, o comprometimento dele é maior, né? Quando ele cria um plano de ação, ele mesmo cria um plano de ação, o comprometimento dele sempre é maior, porque foi ele que traçou, foi ele que está achando ali uma alternativa para vencer essas dificuldades, esses impedimentos, esse travamento que está na vida dele, né? Agora, quando esse liderado, esse líder de departamento aí, ele não tem plano de ação, aí cabe ao pastor criar um plano de ação. É preciso se criar um plano de ação para que vença esse bloqueio, esse problema, esse travamento, essa atitude, esse comportamento que não está sendo legal para
essa pessoa que está na frente de um departamento e não está conseguindo se desenvolver, crescer e chegar num lugar de crescimento. Lógico, para isso precisa ter um diálogo entre os dois, para que não seja nada forçado de goela abaixo, porque sendo assim, não vai ter uma aceitação desse plano de ação e o outro não vai receber de bom grado, né? Estilo, o líder, o pastor, ele precisa ter um estilo participativo. Sempre tem que trazer os seus líderes para trabalhar junto com você, desenvolver projetos, né, plano de ação junto. Porque quando não tem esse desenvolvimento de participação ali em conjunto, aí torna-se uma liderança monocrático, aonde você torna-se um ditador e o outro tem que ser submetido, é uma liderança subserviente, onde o outro tem que sempre estar debaixo do seu capacho. Tem que ser uma liderança aberta. O líder tem que montar um repertório para criar um plano de ação, né? Você vai ali, conversa, cria um repertório juntamente com o seu liderado, deixa ele criar, senão os dois criam junto. Feedback sem plano de ação é perda de tempo. Então, se tem ali um plano de ação, ou seja, se tem um feedback, tem que ter um plano de ação, né? Para uma pessoa que não sabe recepcionar na porta, qual é o plano de ação? Crie um roteiro, né? Crie ali um repertório, um treinamento, tal, como que deve se recepcionar, né? Ali na porta, na hora de falar, como que deve ser. Aí se monta ali um plano de ação para isso. O sexto, marque sempre um retorno com data marcada para um novo feedback. Você teve feedback, houve esse espaço tudinho aí, sempre deixe uma nova data para que haja ali um novo bate-papo, um desenvolvimento, um gabinete ali aberto, onde tem ali sempre uma porta aberta para essa pessoa voltar e mostrar onde ele desempenhou, está indo bem, aonde ele precisa melhorar. E ali vai evoluindo, tanto na vida pessoal, ministerial e espiritual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses assuntos. Dá um like neste vídeo. Gente, por favor, por gentileza, não custa nada. Ajuda aí o canal a crescer, se inscreva, compartilha com outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe, um abraço.